Bom, nesse módulo a gente vai falar sobre onboarding e ramp-up. Primeiro de tudo, pessoal, eu queria trazer aqui algumas ideias, tá? E alguns estudos para ressaltar a importância dessa etapa do processo. Então, olha só, quando a gente fala de ramp-up, basicamente, se você pegar tanto por esse gráfico que eu estou mostrando, tanto quanto se você pegar algum outro estudo de mercado, como o da MeTime, que eles publicam todo ano, do Inside Sales Benchmark, você vai ver o seguinte, que o tempo de rampagem é uma preocupação muito grande para as empresas. Por quê? Imagina o seguinte, você, para contratar, né, um novo vendedor, um novo Inside Sales, já é um desafio, né, você achar o candidato certo, achar as pessoas certas para você buscar. Depois que você conseguiu, né, casar a oferta, perfil, tudo certinho, você tem o período de aprendizado dessa pessoa dentro da companhia, né? E quando a gente olha para esse tempo médio de mercado, ele leva em torno de 3 meses. E esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, ele pode ser muito pior se uma coisa não acontece, que é o que a gente chama de programa de onboarding. Então, ó, esse gráfico ele mostra exatamente o impacto de você ter um bom sistema de onboarding ou não. Ou seja, se você não tiver um sistema de onboarding bem feito para o seu vendedor, ele pode chegar a ter um ramp-up ali que passe 5, 6 meses, né? Ou seja, você vai deixar muito dinheiro na mesa em função de não ter um programa bem estruturado de entrada. Bom, então o que é esse onboarding, tá? Esse onboarding que a gente está falando não é aquele onboarding do RH, né? Geralmente a empresa tem um sistema de onboarding ali para a companhia que ela vai explicar os benefícios que você tem, empresa, missão, visão, valores. Ok, isso é importante, tá? Só que o onboarding que a gente está falando é o onboarding comercial. Pensa naquele famoso banho de loja, né? É o banho de loja que você tem que dar no teu vendedor. E esse banho de loja ele tem que acontecer em alguns formatos específicos, tá? E aí o primeiro que eu quero levantar aqui a atenção sobre isso é sobre a forma de aprendizado, tá? Então eu não estou falando aqui de teoria, estou falando de prática. Cara, o que a gente sabe é que adulto aprende de duas formas, mas essencialmente a que mais impacta o aprendizado adulto é com experiência prática, tá? Existe aí também algumas outras formas, né, como por exemplo, beleza, estudo, né, estudo autodidata e tal, mas a prática e a experiência própria é, de longe, a principal forma como o adulto aprende. Então assim, não adianta você ter uma bíblia de vendas ali, ou você ter todo o seu sistema, né, todos os seus processos hiper claros, hiper definidos, mas você não tratar e não trabalhar bem o seu vendedor de forma prática nessa semana de onboarding. Então, dito isso, o que significa esse onboarding de vendas, tá? Você tem que ter um programa que ele pode durar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, tá? Depende do quão crítico isso é para a sua operação e a complexidade do seu processo de vendas como um todo, né? Mas nesse período você vai ter uma jornada, você vai ter que desenhar uma jornada, na verdade, hiper completa sobre tudo que aquele vendedor precisa fazer. Então, por exemplo, quais são as metodologias de vendas que ele precisa saber, o que ele tem que saber sobre produto, o que ele tem que saber sobre mercado, como que ele vai aprender a usar o CRM, como que ele aprende a usar todos os nossos sistemas, quais são as características específicas do nosso negócio. Então você vai ter que unificar tudo isso, né, numa metodologia ali, aplicável para o dia a dia da sua empresa e fazer com que isso aconteça na prática, tá? Então, o ideal quando você monta esse programa de onboard, ele não seja assim, deixa eu dar uma aula aqui para ele e acabou, tá? O ideal é que seja o seguinte, vamos supor, você vai ter uma aula agora, né, e a gente vai explicar para você o que é o nosso produto. Aí terminou de fazer aquela explicação, você vira e faz o seguinte, agora pessoal, vamos lá, todo mundo, mão na massa, e você vai escrever um pitch baseado nos benefícios do seu produto. Então, você faz a pessoa automaticamente exercitar aquilo que ela precisa fazer. Esse é um exemplo, tá? Para um ponto muito específico, né, que seria um produto. Então você vai ter que pensar em formas de colocar aplicação prática, e não é prova que eu estou falando, tá, gente? Esquece prova. Aqui a gente está falando de, cara, praticar. E por que eu falei que pode levar até 3 meses? Depende do tamanho da sua empresa também, tá? Eu me recordo muito bem de ter falado com uma empresa na época que eu estava no Conta Azul, fui fazer um benchmarking, e essa empresa ela tinha um modelo, né, de onboarding que ele durava 3 meses, para você ter uma ideia. Então, eles contratavam várias pessoas, eles deixavam sobre a gestão, né, de um líder específico dessa célula de 3 meses, eles chamavam até essa unidade de célula Baby, e durante esses 3 meses, né, esse líder ele ficava responsável por todas as pessoas que tinham acabado de entrar, né, praticando, treinando, liberando poucos leads no começo, ouvindo ligação, dando as dicas, até que elas estivessem prontas, né, e preparadas para ir direto para a linha e para receber uma porrada ali de contatos e começar a performar de fato no full potential delas, né? Como a empresa era muito grande e ela podia ir para diversos
produtos ou unidades de negócio dentro da empresa, então eles centralizavam lá esses 3 meses e quando as pessoas estavam prontas, eles direcionavam para qual unidade a pessoa tinha mais perfil. Então isso é um exemplo, né, de um programa de onboarding super completo. Mas pensando aqui numa realidade de uma empresa que está mais em médio porte ou pequeno porte começando, a ideia é que você tenha o mesmo programa para todo mundo, né, e que você consiga fazer todo mundo passar pela experiência prática. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais rápido vai ser o seu onboarding e mais eficaz vai ser o seu onboarding. Bom, do ponto de vista racional, existem algumas premissas que a gente tem que adotar para conseguir ter um bom controle sobre a qualidade do onboarding. Então, o assunto aqui começa a ficar um pouco nebuloso, geralmente, por conta do seguinte: você para pensar em quem que vai ser a pessoa responsável por esse onboarding. E aí, geralmente, você coloca na balança. Bom, eu posso pedir para o meu líder de vendas fazer o onboarding, só que se ele faz o onboarding, ele deixa de dar atenção para o time dele neste exato momento, ou talvez com o risco de ele não fazer nenhuma das coisas direito. Pode ser que ele não dê conta nem de fazer a gestão do time, né, de liderar as pessoas do time dele, e pode ser que ele também não dê conta, né, de treinar bem as outras pessoas que estão entrando. E pode ser também que as pessoas que estão entrando não sejam necessariamente só do time dele, pode ser que sejam de outras equipes comerciais, né, dentro da mesma empresa. Então, para evitar esse tipo de problema, geralmente você contrata uma pessoa, né, que hoje a galera chama de Sales Enablement, tá? Que é o profissional que trabalha como um back-office, né, de vendas, só que muito focado nesse programa de onboarding, no programa de rampagem, né, e na estruturação de todos os materiais da área comercial. Para quê? Para conseguir capacitar e melhorar a eficácia dos vendedores por meio de treinamentos, eficácia, evolução de pitch, coaching e assim por diante. Então você pode ter uma pessoa específica para fazer isso. Mas o assunto polêmico é, sobretudo, né? E como que essa conta fecha, né? Como que a gente descobre se vale a pena ou não você ter uma pessoa dedicada para fazer isso? Bom, a primeira premissa que a gente tem que assumir aqui, tá, estratégica, até para conseguir responder isso daqui depois, é o seguinte: é importantíssimo, tá? Enquanto você estiver fazendo contratações, e aí eu vou falar uma coisa que eu sei que é difícil, mas se você tiver muitas vagas para contratar ao mesmo tempo, você tem que ter uma data fixa, tá? Ou pelo menos datas de entrada fixa. Se você falar assim, pô, eu não posso ter entrada uma vez por mês, porque senão depois vai ferrar todo o meu resultado. Então que sejam 2 vezes por mês, né? Você ter datas fixas onde as pessoas comecem. Para quê? Para a gente calcular a performance do grupo. Tá? Para a gente poder entender o impacto do onboarding em cima dos candidatos, a gente tem que fazer que eles entrem em grupos, para a gente calcular a evolução dessas safras. Até por conta do seguinte: imagina que o onboarding ele nunca vai ser o mesmo. Né? Idealmente, ele vai ser, no sentido de, ele vai continuar evoluindo, ou talvez até sendo testado em outros métodos. Né? Para a gente saber como que o impacto desse onboarding foi com relação ao grupo, né, a gente tem que separar todo mundo em grupos específicos de entrada, para que a gente não fique com muitas pessoas individualmente, começando, né, de várias formas diferentes, e a gente não tem nenhum controle sobre isso. Então, quando você tem ali os 2 grupos começando juntos, a gente consegue comparar performance contra performance, né, de um grupo que passou por um onboarding A e um grupo que passou por um onboarding B. Outra coisa que é muito importante, tá? Independente de você ter um onboarding que foi feito de um jeito ou de outro, é super importante que a gente forneça o treinamento para todo mundo, tá? Todo mundo tem que ser treinado da mesma forma. Essa é uma etapa extremamente importante, né, que vai impactar todos os seus números lá na frente de performance, se a galera não souber exatamente o que fazer ou se cada um fizer de um jeito diferente. Então é muito importante que aqui você passe realmente o passo a passo do que todo mundo tem que fazer. Você pode testar metodologias diferentes, é claro, mas o conteúdo, né, tem que ser o mesmo para todo mundo. Eu estava falando aqui da polêmica, né, de essa conta fecha ou não fecha. Cara, existem várias formas de a gente calcular o impacto desses treinamentos ou desse período de onboarding, ou até também, né, tem alguns estudos que mostram que as pessoas aprendem muito, né, no primeiro, segundo mês elas absorvem coisa de um treinamento, mas ao longo do tempo ela vai caindo se ela não pratica aquilo no dia a dia, né? Então, muito possivelmente, se você tiver um enablement, ele vai fazer treinamentos de tempos em tempos ali, né, com a equipe comercial, como se fossem de reciclagem, e a dúvida vem, né, o quanto que esse treinamento está trazendo de resultado, ou o quanto que o onboarding está de fato impactando nas minhas operações comerciais. Aí eu vou te mostrar um método que na minha opinião, até com quem trabalha vendendo treinamentos, tá? É a melhor forma de você conseguir classificar o retorno sobre o investimento e o incremento que você pode aplicar em receita pelos treinamentos, tá? Então, olha só, uma forma de você fazer isso é o seguinte, ela é bem simples.
Antes de você aplicar o treinamento, você vai fazer um assessment, ou seja, uma avaliação, tá? Então imagina ali que você tem um pool de perguntas, né, que são relacionadas a hard skills, né, ou seja, skills técnicas muito específicas de vendas, que estão relacionadas ali à roda de competências técnicas do seu vendedor. Então você vira e fala o seguinte, por exemplo, nessa pesquisa, vendedor A, né, imagina que você vai perguntar para todos os vendedores, vendedor A, né, quão preparado você se sente para explicar sobre mercado, de 0 a 10? Você pode usar notas ou você pode usar conceito, tá? Pouco preparado, muito preparado, assim por diante. E aí você vai formando agrupamentos, né? Então você vai ter, de todo mundo que respondeu da área comercial, pessoas que se sentem muito preparadas, pessoas que se sentem preparadas, pessoas que se sentem pouco preparadas e pessoas que se sentem extremamente despreparadas. Você vai ter todos esses grupos. E aí, aqui a gente tem que testar muitas hipóteses do que a gente acredita que pode ter mais conexão com o resultado, ou também buscar incessantemente, né, por outras formas que a gente sabe que podem ter conexão com o resultado. Mas vamos pegar uma bem específica, que seria conhecimento sobre o produto, tá? Então, quando você conhece o seu produto? Muito, pouco, blá, blá, blá. A ideia aqui, então, é pegar todos esses grupos, né, e analisá-los individualmente. Por exemplo, o grupo de todo mundo que se sente muito preparado com relação ao conhecimento de produto. Qual que é a conversão dessas pessoas? E a gente pode olhar isso sobre várias óticas, tá? Um exemplo a gente pode ver a conversão geral, então, por exemplo, de todos os MQLs que esses vendedores, todos os SQLs que esses vendedores recebem, qual que é a taxa de ganho desse grupo que se sente super satisfeito? Qual que é a taxa de perda desse grupo que se sente super preparado, né? A gente poderia olhar também sobre outras óticas, né? Qual que é a taxa de ganho de agendas ou o que quer que seja, de pessoas que se sentem mais preparadas para uma competência específica ou para outra. Enfim, a ideia aqui é testar o máximo de hipóteses possíveis, mas você provavelmente vai encontrar alguns caminhos que vão indicar para você o seguinte: quando o cara ele se sente satisfeito com tal habilidade, quando ele se sente confiante, ele entrega mais resultado. Qual que vai ser o mais resultado? Pode ser que seja um impacto na conversão, pode ser que seja um impacto no ticket médio, pode ser que seja um impacto no ciclo médio, ou pode ser que seja um impacto em tudo. E quando ele se sente menos preparado, ele entrega menos. Tá? Então você tem que comparar todos os grupos. De uma forma muito lógica, você vai fazer essa avaliação antes de você aplicar um treinamento e depois você faz essa mesma avaliação depois de aplicar um treinamento. Então vamos por assim, se você tivesse 20% do total dos vendedores no grupo de, cara, não me sinto nada preparado, e eles têm a pior performance de todo o grupo. Se você conseguir migrar essas pessoas aqui para um grupo maior, né, seja lá o grupo me sinto preparado, me sinto muito preparado, você consegue ter uma noção muito clara do incremento de receita que você acabou de gerar para a empresa. Porque provavelmente, se elas serão desse grupo aqui para esse daqui, elas vão começar a performar igual aos outros que já têm essa performance quando elas se sentem preparadas para aquilo. Então, pessoal, essa é a principal visão que a gente tem que ter sobre o treinamento. Então, assim, não importa muito no nível de detalhe, eu diria assim, minuciosamente, qual que vai ser o formato que vocês vão decidir aplicar. Se vai ser online, se vai ser presencial, né? O importante é que você tenha interação de prática, né, para aumentar as suas chances de sucesso, mas acima de tudo é você comparar, né, o que de fato tem conexão com o resultado, quais que são as principais habilidades técnicas ou os principais pontos de moral, de confiança que o time precisa ter para entregar mais resultado. A partir do momento que você identifica isso, né, você dá um zoom ali, você aplica como uma lupa e começa a criar uma gama de treinamentos bem estruturados para você conseguir melhorar cada vez mais a sensação de preparo, né, do seu time de vendas com relação àquela competência para entregar cada vez mais incremento de receita. Então, quando você mostra esse tipo de visão, né, para alguém que estiver num nível de direção ou até para os founders da empresa, isso começa a ficar muito claro o ganho incremental que você tem em aplicar a metodologia de treinamento. Espero que tenha ficado claro aí para vocês como que a gente pode gerar valor com o onboarding e como que isso impacta também no processo de rampagem, né, trazendo aí algumas boas práticas também de mercado.